Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vou mostrar para vocês as fórmulas dos compostos orgânicos. Quem nunca aí, quando começou a estudar química orgânica, não se assustou com as fórmulas ou com os modos de representar as substâncias orgânicas? Normalmente estruturas muito grandes, não é mesmo? Cheio de fórmulas, de figuras geométricas, e as pessoas até se assustam quando encontram pela primeira vez substâncias desse tipo. Só é uma forma de representar substâncias orgânicas, porque como elas normalmente são muito grandes, se eu for representar átomo por átomo, ligação por ligação, não tem folha, não tem caderno que aguente, não é mesmo? Então existem formas da gente simplificar as representações de compostos orgânicos, e é isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Eu vou começar com vocês com uma fórmula bem simplesinha orgânica. Depois a gente começa a ampliar e mostrar moléculas mais complexas. Então imagine que a gente tenha essa estrutura aqui, pessoal. Vejam. Eu tenho um átomo de carbono aqui, fazendo suas 4 ligações químicas, com outro carbono aqui, também fazendo as suas 4 ligações químicas, com outro carbono aqui, também fazendo as suas 4 ligações simples. Tá certo? Temos aqui, então, uma molécula bem simplesinha da química orgânica, depois a gente vai aprender a dar nome para ela, esse aqui é o propano, e aqui a gente tem, basicamente, o quê? 3 átomos de carbono, fazendo ligações simples entre eles, e mais ligações simples com átomos de hidrogênio. Olha quantos átomos a gente tem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 3 carbonos. Dá um total de 11 átomos. Isso não é nada na química orgânica, não é mesmo? Na inorgânica seria uma molécula imensa, mas na orgânica isso não é nada. Então até dá pra gente representar aí no papel, não é? Vocês estão representando na folha do caderno de vocês tranquilamente, porque é uma molécula simples. Mas a gente pode simplificar mais se a gente quiser. Uma forma de simplificar essa molécula é a gente colocar apenas os átomos de carbono como foco principal. Então eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, não é mesmo? Esses átomos de carbono, eles estão ligados a hidrogênios. O átomo da esquerda está ligado a 3 hidrogênios, então vem aqui e falo que ele tem um H3. 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. A gente sabe que o hidrogênio só faz ligação simples, então só pode ser por ligação simples. Eu condenso os átomos de hidrogênio. Ao invés de escrever os 3, eu junto numa estrutura só e coloco o índice 3 lá embaixo. O carbono do lado não está ligado a 2 hidrogênios, então eu posso vir aqui e falar que ele tem 2 hidrogênios, CH2. E o carbono da ponta também tem 3 hidrogênios, eu posso chamar de CH3. Olha como já ficou mais simples em escrever a mesma molécula, não é mesmo? Lembra que essa primeira molécula é exatamente igual a essa segunda. Está muito mais simplificada a estrutura, a forma de representação da mesma molécula. Só que se você quiser simplificar mais ainda, olha o que você pode fazer. Acabou. Você acredita que isso também representa a mesma substância que está anteriormente? Somente coloquei aí o quê? Linhas. O que são essas linhas? Essas linhas representam as ligações entre os átomos de carbono. Então vejam, eu tenho 3 carbonos. Um se encontra nessa posição aqui, ou seja, na extremidade das linhas. No encontro das linhas tem um outro átomo de carbono e aqui eu tenho um outro átomo de carbono. Aí você deve estar se pensando assim, mas e aí, como que eu sei os hidrogênios? Como que eu sei que tem 3 hidrogênios nas pontas e 2 no meio? Porque nessa fórmula, que a gente vai chamar já já de fórmula de linhas, a gente esconde nos vértices e nas pontas das linhas o carbono e os átomos de hidrogênio que faltam para ele completar 4 ligações. Como assim? Esse carbono, vocês concordam comigo, esse da ponta, que ele está fazendo só uma ligação por enquanto? Olha um risquinho aqui que eu estou pintando de laranjado. Se ele está fazendo só uma ligação, ele tem que fazer mais 3 para chegar a 4.
Por isso que ele tem que ter 3 átomos de hidrogênio ligado nele. Os hidrogênios ficam escondidos na fórmula de linhas. Vejam, H3. O carbono lá de cima, ele já fez uma ligação para a esquerda. Olha a outra que eu estou desenhando aqui, pintando de laranjado para a direita, ele fez 2. Portanto, faltam mais 2 hidrogênios aqui para ele completar as suas 4 ligações. Concordam? E o carbono da extremidade direita fez só uma ligação, então está faltando também 3 Hs para completar a sua tetravalência. Então, aquela forma que eu tinha representado anteriormente também é possível, como um circunflexo, né? Um chapéuzinho. Ele está representando a mesma substância. São 3 representações da mesma coisa. A primeira representação a gente chama de fórmula estrutural. A gente já via isso aqui lá na química inorgânica também, quando eu pedia para você desenhar a estrutura ou a fórmula estrutural de uma substância. Essa segunda também é a fórmula estrutural, mas ela é condensada. A gente fala que essa é a fórmula estrutural condensada. Eu junto os átomos de hidrogênio em um só, em uma representação só. E essa última, que agora não está mais, porque eu escrevi os carbonos e hidrogênios nela. Mas na forma que eu tinha desenhado antes, que era isso aqui, não é mesmo? Deixa eu só deixar aqui em branco para ficar igual às outras. Essa representação aqui a gente chama de fórmula de linhas, que a gente só coloca as linhas que representam as ligações entre carbonos. Também é uma fórmula estrutural, tá? Então é a fórmula estrutural de linhas. Se você está começando agora na química orgânica, pode parecer uma loucura, mas para quem já está familiarizado com as representações, isso é muito simples, não é mesmo? Na sequência, eu vou mostrar mais uma estrutura para vocês. Bora lá! Vamos imaginar agora a representação dessa estrutura aqui. Primeiro eu vou representar a fórmula estrutural comum, onde eu coloco todos os átomos, todas as ligações químicas. Bora lá! Então, agora estou analisando essa substância aqui. Podem observar com bastante atenção que os átomos de carbono estão todos fazendo 4 ligações, não é mesmo? Vamos olhar, ó, o primeiro carbono ele faz uma ligação aqui, 2, 3, 4, que eu pintei de laranjado. O segundo carbono faz uma que eu já pintei de laranjado, 2, 3, 4. O terceiro carbono já faz uma que eu já pintei de laranjado, 2, 3, 4. E o último carbono também. Já fez 2 ligações, mais uma, dá 4. Então, realmente, todos os carbonos estão certinho fazendo suas 4 ligações, não é mesmo? Essa representação é a fórmula estrutural. Vamos condensar essa fórmula estrutural? Como que a gente condensa? Eu vou pegar o carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios. Esse carbono ele está ligado com uma dupla com O. Eu não vou condensar o oxigênio, eu vou condensar só os hidrogênios. Esse próximo carbono está ligado a um H só, é um CH. Aí ele faz uma dupla, deixa eu melhorar isso aqui, com outro carbono que está ligado a 2 Hs. Essa é uma forma de representação. Essas duas formas representam a mesma coisa. E se eu precisar escrever isso aqui na fórmula de linhas, como que ficaria? Olha aqui, pessoal. Vejam o que eu estou fazendo. Essa é a mesma representação, certo? Por que essa representa a mesma que as outras? Vamos analisar? Eu tenho um carbono aqui na extremidade, fazendo ligação simples com outro carbono, fazendo ligação simples com outro carbono, fazendo dupla com o último carbono. Os hidrogênios estão escondidos aí nos vértices, né? E também nas pontas dessas estruturas. Quanto de hidrogênio tem é o quanto falta para completar as ligações. Vejam que eu não escondi o oxigênio, porque na fórmula de linhas a gente esconde somente os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio que estão ligados a esses carbonos. Entendem? Então aqui eu tenho as 3 representações dessa mesma estrutura. Você não vai precisar ficar transformando uma representação em outra. O que você vai precisar saber é quando ele te informar uma ou outra representação, saber interpretar ela. Então o que eu vou fazer na sequência para vocês é mostrar uma fórmula estrutural em linhas
para a gente contar quantos átomos de carbono, de hidrogênio, de outros elementos existe ali. Bora lá então! Vamos analisar agora essa estrutura em linhas. Você deve estar olhando para aí e falando assim, ó, como assim em linhas se eu estou mostrando alguns átomos como oxigênio e hidrogênio, não é mesmo? A fórmula de linhas, não esqueçam, ela representa nas linhas as ligações entre carbonos, então tem vários carbonos escondidos aí e também alguns hidrogênios ficam escondidos nesses carbonos. Agora, o oxigênio que eu vou circular aqui, ele não foi escondido, porque os átomos que são escondidos são só carbono e hidrogênio. Esse oxigênio não foi escondido e a gente não esconde o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. A gente só esconde na fórmula de linhas os hidrogênios que estão ligados a carbono, beleza? Então, sabendo isso, vamos interpretar, deixa eu apagar aqui, essa estrutura. Para começar, pessoal, vamos achar todos os átomos de carbono que estão escondidos aí? Me ajuda aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono. Em cada vértice das linhas, dos encontros de linhas das figuras, eu tenho carbono. Normalmente eu também tenho carbono nas extremidades das linhas, mas nesse caso, a extremidade da direita já tem um OH, eu não vou colocar um carbono lá em cima, não é? E essa extremidade aqui já tem um O, eu não vou colocar um carbono. Então, os carbonos que eu tenho escondidos são esses que eu representei em laranjado. Nesses carbonos que estão escondidos, a gente também tem hidrogênios escondidos. Então, vamos analisar. Vamos começar analisando esse primeiro carbono aqui. Esse carbono que eu circulei, ele já fez 4 ligações simples, concorda? 4 ligações químicas. Uma para a direita, uma para baixo e 2 para cima. Se ele já fez 4 ligações químicas, ele já está estável. Então, ele não vai fazer mais nenhuma ligação, não tem hidrogênio escondido aí. Vamos analisar agora esse carbono que eu estou circulando agora. Quantas ligações você está vendo nesse carbono? Só 2, não é? Uma para cima e uma abaixo à direita. Se ele só fez 2 ligações, estão faltando mais 2. Então, devem ter escondidos aqui 2 átomos de hidrogênio. O próximo carbono que eu vou circular aqui, ele só fez 2 ligações também, então deve ter escondidos aqui 2 átomos de hidrogênio para dar 4 ligações. O próximo carbono que eu estou circulando, ele já fez quantas ligações? Uma para baixo e uma dupla para cima, 2 para cima. Então, ele fez 3 ligações até agora. Deve ter, então, apenas um hidrogênio escondido aqui para fazer 4 ligações. Lá em cima tem um carbono no ciclo. Olha aqui esse carbono, ele só fez 2 ligações, então estão faltando mais 2 hidrogênios para completar. Sempre o que falta é hidrogênio, porque eles que estão escondidos. Se fossem outros elementos, não estariam escondidos, não é mesmo? Esse carbono que eu estou circulando agora, ele já fez 4 ligações, olha bem. Uma para a esquerda, uma para a direita e 2 para baixo. Ele já está com 4 ligações, não tem nenhum H escondido nele. Esse próximo carbono aqui, ele só fez 2 ligações, concordam? Uma para a esquerda e uma para a direita. Faltam 2 Hs para completar as 4 ligações. E esse último carbono aqui, ele fez 2 ligações, uma para a direita e uma para a esquerda, ele tem que fazer 4, então faltam 2 hidrogênios aqui. Então aqui eu consegui agora transformar a fórmula em linhas na forma condensada, porque agora eu consigo ver todos os carbonos e todos os hidrogênios condensados nessa molécula, não é mesmo? Vamos contar quantos átomos de carbono essa molécula tem? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Me ajuda aí, ó. Eu vou riscando os átomos de carbono que eu já contei, para a gente não contar 2 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso dizer que eu tenho nessa molécula 8 carbonos. C8, 8 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? Vamos contar quantos hidrogênios a gente tem aí? Veja, eu tenho 2, mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e tem um H aqui no cantinho, 12. Eu tenho 12 hidrogênios. E por fim, eu ainda tenho 2 oxigênios nessa molécula, não é? Ó, eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho um oxigênio aqui, então eu posso dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Isso que eu acabei de escrever se chama fórmula, isso a gente já estudou na inorgânica, molecular.
Isso é muito cobrado nas provas, pessoal. Quando ele pede num exercício a fórmula molecular, é isso que você tem que fazer. Contar quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios, por exemplo, nesse caso, tem a molécula e escrever numa ordem específica. Qual é a ordem da fórmula molecular? Você sempre começa, deixa eu colocar aqui, ordem da fórmula molecular. Não pode ser do jeito que você quiser. Existe uma regra. Primeiro você coloca o carbono. O carbono sempre vem na frente. Ele que é o carro-chefe da química orgânica, não é? Aí você coloca quantos carbonos tem na molécula. Depois sempre vem o hidrogênio. E aí você coloca quantos hidrogênios tem na molécula. Os outros elementos, nós colocamos em ordem crescente de eletronegatividade. Lógico que nessa molécula o outro elemento era só o oxigênio, então não tinha ordem nenhuma para a gente colocar. Mas se eu tivesse mais átomos ali, de átomos de elementos diferentes, a gente teria que colocar em ordem crescente de eletronegatividade. Como assim? Na sequência eu vou dar mais um exemplo para a gente finalizar essa nossa aula. Bora lá! Vamos analisar agora essa estrutura. Bora lá! Então, para começar, vamos colocar os átomos de carbono que estão escondidos aí. Eu tenho um carbono nessa ponta, eu tenho um carbono nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice. Essa ponta que está vazia tem um carbono, mais um carbono aqui em cima, um carbono aqui e um carbono aqui. Nos carbonos que estão escondidos, devem existir hidrogênios escondidos. Vamos analisar? O primeiro carbono ele fez só uma ligação, então faltam 3 hidrogênios para fazer 4. O segundo carbono já fez 4, não fez? 2 com O e 2, uma para a esquerda e uma para a direita. Ele está estável. O carbono onde está ligado o bromo, ele já fez 3 ligações, falta mais uma, então deve ter um H escondido. O próximo carbono já fez 3 ligações, também tem um hidrogênio escondido para dar 4. O carbono lá de cima fez só uma ligação para baixo, está faltando 3. O próximo carbono já fez 3 ligações, está faltando um hidrogênio para chegar a 4. O próximo carbono também já fez 3 ligações, está faltando um hidrogênio para chegar a 4. O carbono lá de cima fez uma ligação, faltam 3 hidrogênios para dar 4 ligações. O carbono do cloro ele já fez 3 ligações, falta só um H. E o último carbono fez só uma ligação para a esquerda, está faltando mais 3 com 3 hidrogênios. Essa é a estrutura condensada desse composto. Vamos achar a fórmula molecular dele? Então, qual é a fórmula molecular? Lembrando que primeiro a gente ordena colocando os carbonos. Então, o primeiro que eu vou contar aqui vai ser a quantidade de carbonos. Me ajuda aí, pessoal. Vamos riscando. Quantos carbonos eu tenho? Deixa eu riscar em laranjado os carbonos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho nessa molécula 10 átomos de carbono. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Me ajuda aí, pessoal. Vou pintar de amarelo os hidrogênios. 3 aqui na ponta. 4, 5, 8, 9, 10. 13, 14, 17, mais um aqui embaixo, 18. Então, eu tenho aqui 18 átomos de hidrogênio. Agora, vamos colocar em ordem crescente de eletronegatividade os 3 elementos que faltam, que é o cloro, o bromo e o oxigênio. Deixa eu colocar aqui no cantinho a fila que a gente usou de eletronegatividade lá na química inorgânica. Estão lembrados do Fonck, Librisk e pH? Vamos lá. O menos eletronegativo entre o bromo, o cloro e o oxigênio é o bromo, porque ele está mais no final da fila. Os que estão mais perto do flúor são mais eletronegativos. Então, a gente vai colocar primeiro o bromo. Quantos bromos tem? Só temos um bromo, né? Então, se tem só um bromo, eu vou colocar BR. Não precisa escrever BR1. Então, um bromo. Depois do bromo, a gente vai colocar o cloro, que vem na sequência. Quantos átomos de cloro eu tenho aqui? Eu tenho só um cloro, então eu vou escrever Cl. Por fim, vem o oxigênio, que é o último elemento que falta para completar essa estrutura. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Deixa eu grifar lá.
eu tenho um aqui em cima mais um aqui. Eu tenho 2 oxigênios, a fórmula termina com O2. Portanto, a fórmula molecular desse composto é C10H18Br-ClO2. Estão aí, então, as formas que a gente tem para representar compostos orgânicos. A fórmula estrutural é pouquíssimo utilizada porque ela ocupa muito espaço. Só que se a gente for pensar, é a melhor fórmula para a gente entender tudo o que acontece ali naquela molécula, não é? Porque na fórmula estrutural, a gente tem todos os átomos bonitinhos, todas as ligações entre os átomos, se é simples, se é duplo, se é triplo, enfim. É uma forma que é mais completa, mas ela ocupa muito espaço, então ela é pouco utilizada. A fórmula estrutural condensada já é mais utilizada do que a fórmula estrutural normal, porque a gente reduz um pouquinho a estrutura juntando os átomos de hidrogênio. Já a fórmula de linhas é a mais utilizada, porque é aquela que ocupa menos espaço e depois que você aprende a interpretá-la, você consegue facilmente verificar a quantidade de carbonos, de hidrogênio, de oxigênio que existe ali naquela fórmula de linhas. E por último, a gente tem a fórmula molecular, que ela não diz muita coisa. Porque quando você olha para uma fórmula molecular, você tem ali somente a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e de outros elementos que formam aquela estrutura. Mas você não sabe como é a estrutura, não é mesmo? Imagina se eu falei para você agora, desenha aí no caderno de vocês a estrutura que tem fórmula molecular C10H20. Ora, C10H20 deve dar para formar muitas estruturas diferentes com 10 carbonos e 20 hidrogênios, não é? Então a fórmula molecular não diz muito, mas tem muitos exercícios que eles pedem para você transformar a fórmula de linhas em fórmula molecular. Então treinem isso com certeza. Se você gostou dessa aula, se você acha que te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!